Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula de Direito Penal Parte Geral, e na aula de hoje a gente vai tratar dos crimes omissivos ou tipos de injusto de omissão de ação. Vamos lá? Vamos trabalhar muita coisa. Crimes omissivos, ponto 6, ou tipos de injusto de omissão de ação. Nós trabalhamos o tipo de injusto doloso, o tipo de injusto imprudente ou o tipo de injusto culposo, e agora nós vamos trabalhar o tipo de injusto de omissão de ação. Bom, eu quero começar com uma introdução, que é o nosso primeiro ponto da aula de hoje, para falar que toda a estrutura de imputação, todo o sistema de imputação, seja ele de natureza causalista ou finalista, todo sistema de imputação de natureza ontológica, tome nota, isso é importante, teve dificuldade de explicar a omissão. Isso porque a omissão não ocorre no mundo dos fatos. A omissão é um não fazer. E todas as vezes que se tentou explicar a omissão da mesma forma que se explica a ação, o direito penal não conseguiu fornecer critérios seguros para essa distinção, tá? Então, lá no causalismo naturalista, Belling afirma que a omissão é uma retração muscular, o que também não fornece um critério seguro para diferenciar da ação, porque o indivíduo está fazendo força para não fazer alguma coisa, o que dá no mesmo de fazer, percebe? Então, o causalismo naturalista teve muita dificuldade de explicar a omissão porque tentou fazer da mesma forma como explica a ação. O finalismo também teve dificuldades. O finalismo adota um conceito de omissão de aliud agere, ou seja, é um agir diferente. Para o finalismo, a omissão seria um agir diferente. O que critica o funcionalismo de que a dificuldade do finalismo foi estabelecer, para explicar a omissão, elementos causais e a falta de dirigibilidade na omissão. Então essas foram dificuldades impostas ao finalismo para explicar a omissão. Vem o funcionalismo e afirma o que hoje nos parece lógico, mas antes não era, de que na omissão eu não tenho uma ação no sentido, uma conduta no sentido físico. A atribuição na omissão é exclusivamente normativa. Essa ideia de estudar a omissão, ela se presta a duas coisas, basicamente no direito penal. O tipo de injusto de omissão de ação supõe duas distinções fundamentais. Primeiro, diferenciar ação e omissão e distinguir a omissão própria da omissão imprópria. É essa a nossa tarefa de hoje. Para distinguir ação e omissão de ação, o direito penal hoje adota, existem vários critérios para se explicar a diferença de ação ou omissão. O critério do dolo, o critério do risco, eles não são tão relevantes para concurso público assim. São importantes, eu até leciono sobre esse ponto na aula da pós, mas em prova de delegado eu não vi até hoje cobrar esse ponto. Então eu vou partir com vocês apenas da regra daquilo que é adotado. Para distinguir ação e omissão, o direito penal se vale de um critério chamado critério da causalidade. Que é um critério do Claus-Roxin e que no Brasil foi muito difundido pelo Juarez Tavares.
O que é o critério da causalidade? Por esse critério, existe ação se o agente deu causa material ao resultado. E por exclusão, quando ele não der causa ao resultado, entretanto violar a norma jurídica, teremos omissão. Então nós adotamos o critério da causalidade. Vou dar um exemplo. Dois indivíduos brincando à beira da piscina, um empurra o outro. E o guardião, que deveria estar olhando para os banhistas, não está. Quem empurra a criança dentro da piscina responde pelo crime por ação. O guarda-vidas, que deveria salvar a criança e não salva, responde por omissão. Como ele tem um dever especial de agir, ele responde por omissão imprópria. Tá? Então, esse é o critério da causalidade trazido pelo Roxin e trabalhado na doutrina brasileira. E distinguir a ação própria da omissão imprópria, que a gente vai fazer durante a aula. Essas são as funções fundamentais de se definir no direito penal um conceito preciso de omissão. A omissão se presta a isso. Distinguir ação e omissão e distinguir ação própria, omissão própria de omissão imprópria. Então vamos lá. Para distinguir a ação de omissão, eu vou trabalhar com vocês com a fórmula de Hardbrook. O que diz a fórmula de Hardbrook? Diz que ação e omissão são conceitos opostos que se relacionam. A fórmula é a seguinte: se A significa realizar uma ação proibida, não A significa omitir a realização de uma ação mandada. A é a realizar uma ação proibida e não A omitir a realização de uma ação mandada. Então, no final das contas, a omissão nada mais é do que a não realização de uma conduta mandada pelo direito. Há uma frustração normativa na omissão. Frustração normativa. A omissão, ela é a não realização da ação mandada. Então a omissão, ela não existe no mundo dos fatos. Ela é uma frustração normativa. Não existe no mundo dos fatos. Aquele que se omite não causa fisicamente resultado. Ele é responsabilizado por ter deixado de agir. Quando o indivíduo deixa de socorrer alguém, ele responde por omissão de socorro, não porque ele causou o acidente, porque senão ele teria respondido por outro crime. Ele responde por omissão de socorro porque o direito esperava que ele praticasse uma conduta que ele não praticou. Então ele frustra uma expectativa que é normativa. Ele não realiza comportamento empírico. A omissão não existe no mundo dos fatos. Uma frase muito conhecida no direito penal para explicar a omissão também é: do nada, nada surge. De que aquele que se omite não dá causa fisicamente ao resultado. Ele vai responder pelo crime porque ele frustrou uma expectativa que é normativa.
mas fisicamente, empiricamente, ele não causa nada. É um nada, a omissão é um nada. E aí surge na doutrina uma questão: é legítimo punir a omissão? Toda vez que eu violo uma expectativa normativa, eu posso ser punido a título de omissão? É uma questão tênue, porque em alguns casos, a omissão muitas vezes pode se confundir com uma mera desobediência civil. Se a omissão não existe no mundo dos fatos, ela é uma violação normativa a uma expectativa que é do direito. Qual a diferença, então, de uma omissão para uma desobediência civil? Olha a crítica feita pela doutrina. Como não se apresentam como fatos empíricos determinados, eu acabei de falar, a omissão não existe no mundo dos fatos, senão como objetos de juízos axiológicos, juízos interpretativos, de natureza normativa. Não obstante a característica normativa da omissão, os delitos omissivos próprios, no entanto, não valem como simples forma de desobediência civil. Devem estar vinculados à lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, e não à mera infração normativa. E aqui eu volto, olha como a nossa primeira aula foi importante. Quando a gente falou de bem jurídico, teoria naturalista, teoria normativa do bem jurídico. Porque essa omissão, ela não pode meramente violar a norma. Ela tem que violar a norma, e essa violação normativa deve representar uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico, para que a punição pela omissão seja legitimamente utilizada por um Estado que se propõe democrático. Então, o fato da omissão ser a frustração a uma expectativa normativa não exclui uma afetação ao bem jurídico, para que se preencham os requisitos de uma imputação que se propõe democrática. Obediência ao princípio da legalidade, obediência ao princípio da lesividade. Deixa eu anotar aqui para você não esquecer de botar na prova discursiva. Princípio da legalidade. Princípio da lesividade. Recapitulando, a omissão é uma frustração normativa, porque ela não acontece no mundo dos fatos. Ela é objeto de juízos axiológicos, juízos de interpretação. Interpretação entre um comportamento que não foi realizado e a norma jurídica. Ela tem uma característica normativa. Entretanto, isso não exclui a necessidade de que essa não realização de uma ação mandada cause uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico. Essa é a diferença de um crime omissivo para uma mera infração normativa, uma mera desobediência civil. De que no tipo omissivo, seja ele próprio ou impróprio, além da infração à norma, eu tenho a lesão ou o perigo de lesão de forma significativa ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. Isso é um mandamento democrático. A gente precisa trazer à baila aqui o princípio da lesividade e o princípio da legalidade. Ficou claro? Vamos em frente?
e vamos distinguir a omissão própria da omissão imprópria. O tipo de omissão de ação própria, a ordem de realizar as ações protetoras de bens jurídicos aparece explícita nos tipos penais, ou seja, o dever de agir aparece explícito no tipo penal. Correspondem inversamente aos crimes omissivos e tem como fundamento a solidariedade humana. Por que o fundamento dos crimes omissivos próprios é solidariedade humana? Porque o dever de tutelar bens jurídicos é um dever geral, que se aplica a todas as pessoas. É um dever geral de agir. Por exemplo, do artigo 135, que todos os professores utilizam como exemplo para explicar a omissão própria, e eu não sou diferente, vou usar ele também. Eu sei que você já está enjoado desse exemplo, tenha paciência, eu vou usar ele de novo. Ele impõe um dever geral de todas as pessoas prestarem socorro. Então, prestar socorro a um ferido, a uma pessoa que precisa, por exemplo, de um socorro, é um dever geral. É um dever que a norma atribui a todos nós. Isso é o que vai caracterizar a omissão própria. E aí, se o dever geral de agir ele vem expresso no tipo, nos crimes de omissão própria, o próprio tipo penal descreve a ação mandada. O tipo penal descreve a ação que o direito espera do agente. É o que acontece no artigo 135 do Código Penal. Na omissão imprópria, a ordem de realizar ações protetoras estaria implícita nos tipos legais de resultado, descrição simultânea entre ação ou omissão. Por exemplo, se dá com o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. E essa é uma descrição que é implícita no tipo penal, ou deixar de salvar alguém se garantidor. Que aí ele responde pela pena como se fosse cometido por ação. Tem por fundamento a posição de garantidor do bem jurídico atribuída a determinados indivíduos. Como esse dever de agir é determinado, atribuída a algumas pessoas, a doutrina afirma que esse dever não é geral, porque ele não se aplica a todos, só ao garantidor. Então é um dever especial de agir. Presta atenção, enquanto na omissão própria o dever é geral de agir, na omissão imprópria o dever é especial de agir. Nós temos uma responsabilidade penal pelo resultado como se fosse cometido por ação. Se ele é garantidor, o exemplo da praia. O pai está com a criança na praia, fica tomando cerveja e mexendo no telefone celular. Se distrai, a criança morre afogada na praia. O pai responde como se tivesse dado causa ao resultado, em razão do artigo 13, parágrafo 2º. Agora, calma aí. Vamos processar as informações. A gente repete isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você punir alguém pela morte de outra pessoa, sendo que ele não matou ninguém. Ah, mas tem lá, tudo bem, vamos falar, vamos discutir. De fato, você aplica o tipo penal que descreve uma ação a uma pessoa que não praticou essa ação. Isso é muito criticável e a gente vai analisar agora a crítica e a resposta da doutrina a essas críticas. Qual é o problema
dos delitos omissivos impróprios. O grande problema dos crimes omissivos impróprios é sua compatibilidade com o princípio da legalidade. Por quê? Porque você punir alguém como se tivesse dado causa ao resultado, mas ele não deu, diz a doutrina, é aplicar uma analogia incriminadora ao direito penal. Você pega uma fórmula e aplica a um outro caso que não é descrito na norma. Qual é o nome disso? Analogia. Então, a doutrina vai afirmar, e no Brasil, por exemplo, o Juarez Cirino dos Santos afirma que os delitos omissivos impróprios são inconstitucionais por violar o princípio da legalidade, em razão dessa estrutura que a gente repete desde a faculdade como se fosse a coisa mais normal do mundo, ser uma analogia. Responsabilidade penal pelo resultado, como se fosse ação. Eu vou ser punido como se eu tivesse matado alguém, mas eu não matei. Então a doutrina vai afirmar que a lei não define a omissão imprópria. Se em razão do princípio da taxatividade a conduta incriminada deve ser descrita pela lei de forma clara e exaustiva, o que se faz na omissão imprópria é uma analogia. Isso é uma crítica da doutrina. No Brasil, Juarez Cirino dos Santos, não é adotada pela doutrina majoritária e não é adotada pela jurisprudência. Uma outra crítica que se faz também, além dessa da analogia, olha que interessante, é de que a lei ela não limita a extensão do dever do garantidor. De que esse dever de tutelar o bem jurídico seria indeterminado, o que viola o princípio da legalidade na proibição de indeterminação penal. Esse é um corolário do princípio da legalidade. Proibição de indeterminação penal. Porque a norma de extensão, a cláusula de correspondência ou cláusula de equivalência do artigo 13, parágrafo 2º, ela não descreve quais são os bens jurídicos que devem ser tutelados pelo garantidor, quais são os bens jurídicos a que esse dever especial de agir se refere, e também não explica ou não descreve a extensão desse dever. Vou dar um exemplo aqui para você. O seu filho está na praia com um brinquedo. Está lá brincando na beira da praia. Um brinquedo que não é barato. Porque assim, eu não tenho filho ainda, mas tenho sobrinha. E você vai comprar um boneco de qualquer coisa, uma boneca, qualquer... É R$500 uma boneca. É mais caro que o celular. Tinha uma época que minha sobrinha queria umas bonequinhas que era uma coleção. Eu comprei uma. Quando eu comprei uma, ela ficou esperando as outras, né? Eu falei para ela, guerreira, tio não tem condições. Tio é um agente da lei, um peão do direito, não tem condições. Dei uma só, mas não alimente a expectativa, não limpe a prateleira, porque eu não vou preencher o espaço com as outras bonecas da coleção. É só uma. Abraça e vai. Então, a criança tá lá com um brinquedo na beira da praia e o pai, que deveria estar cuidando da criança, que ele tem um dever especial de agir, tá ali tomando cerveja, mexendo no celular. É raro, mas acontece muito. E aí passa um indivíduo e subtrai o brinquedo. O brinquedo que é caro, R$1.000 lá. Enfim, mais caro que um telefone celular. O pai deveria tutelar o bem jurídico, mas a criança é vítima de furto. Pergunto,
o pai responde pelo furto por omissão imprópria? Porque quando a gente estuda omissão imprópria, os exemplos que nós aprendemos na faculdade é só o exemplo da piscina e do pai na praia com a criança morrendo afogada. Eu estou perguntando se a criança na praia é vítima de furto e o pai responde omissão imprópria, porque ele tem um dever especial de agir. Você vai me dizer assim, ah não, professor, nesse caso não, né? Sim, mas eu quero uma resposta técnica, jurídica. Onde está escrito que a figura do garantidor é só direcionada à vida? Não tem. Não tem. A lei não traz isso. É uma proteção indeterminada. Vou dar outro exemplo. Esse exemplo eu sempre pergunto para os meus alunos de prova oral. Então, se você for meu aluno de prova oral em breve, assim espero, já fica a pergunta para você, você já vem com a resposta na ponta da língua. Se você fez o essencial para delegado, você já tem que chegar nos cursos de prova oral com a resposta na ponta da língua. Vou dar outro exemplo. O pai tem uma filha adolescente de 13 anos. A filha recebe os amigos de 16, 17 anos na sua casa para passar um feriado, uma casa de praia. O pai está na televisão e a filha está no quarto ao lado. Porque adolescente é o demônio em pessoa, né? Eles fazem coisas que até Deus duvida. Então o adolescente está ali, o pai está assistindo TV, tomando uma cerveja, vendo o jogo do Botafogo reformulado, Botafogo rico, tá lá vendo 1-0 Fogão, animado, com a camisa alvinegra, o manto. E aí a filha tá atrás no quarto, tendo relação sexual com um amigo de 17 anos. Pergunto, o pai se omitiu na guarda do bem jurídico? Se omitiu, ele deveria saber onde estava a filha. Ele pode responder por estupro de vulnerável, por omissão imprópria? São perguntas práticas que a lei não dá solução. Então vem a doutrina e diz, olha, a responsabilidade do garantidor, presta atenção, ela se limita aos bens jurídicos mais importantes. Isso não está na lei, isso é uma construção doutrinária. A figura do garantidor, ela corresponde, se limita a um dever especial de agir direcionado aos bens jurídicos mais importantes. Por exemplo, não se aplica ao patrimônio. Então, o pai na praia que tem a criança furtada não responde por omissão imprópria. A sexualidade também não. Quando, e aqui eu vou antecipar um slide, não é qualquer hipótese de sexualidade, tá? Eu quero que vocês anotem, que vou até antecipar um slide porque eu já tenho isso anotado. Que essa proteção não alcança ações livres de sujeitos capazes de compreensão, não alcança ações livres de sujeitos capazes de compreensão. Então, a adolescente de 13 anos, ela é livre e é capaz de compreensão. Se ela vai para a festa e faz o que não deve, aquele que com ela pratica a conduta vai responder por estupro de vulnerável ou, se for outro adolescente, por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Tudo bem. E o pai? O pai não pode responder, porque senão o pai não faz mais nada da vida. Vai pegar a filha e vai ficar vigiando 24 horas por dia para saber aonde o filho está e onde o filho não está. E eu sei, você sabe, porque também fomos adolescentes e também não fomos fáceis, que não adianta.
Então, esse dever especial de agir não alcança bem jurídico patrimonial e bem jurídico sexualidade, desde que a pessoa que pratique, né, o adolescente, enfim, seja livre e tenha discernimento, essa capacidade de discernir. Não no sentido normativo presumido pelo artigo 217-A. Não estou falando de vulnerabilidade, eu estou falando de capacidade de compreensão. Então, se o pai está na sala e a filha deu a louca com 13 anos e decidiu que vai ter relação sexual com um amigo no quarto do lado, o pai não responde por omissão imprópria nessa hipótese. Tá ok? Vamos fazer uma pausa e no próximo bloco a gente continua. Vamos lá.